E aí, galera, ligada aqui no canal de Olho no Jogo, conteúdo novo, dessa vez para falar do jogaço de sábado entre Atlético e Red Bull Bragantino, dois times que no início da rodada, quando entraram em campo, o Red Bull Bragantino era o segundo colocado, o Atlético o terceiro, agora o Atlético acabou ultrapassado por Atlético Mineiro e Fortaleza, mas tem um jogo a menos. E, claro, é o jogo contra o Flamengo, mas o Atlético tem essa possibilidade de voltar ali para o topo da tabela, ao lado do próprio Red Bull e também do Palmeiras. Para falar um pouco dessa partida aí que teve muito conteúdo, muita coisa para a gente discutir com vocês aqui no canal de Olho no Jogo, estou aqui com o Guilherme de Paula, mas antes já fica aqui o pedido, se inscreva aqui no canal de Olho no Jogo, deixe o seu like no vídeo e também participe comentando como que você viu essa partida do sábado à noite entre Atlético e Red Bull Bragantino. Um dos grandes jogos do Campeonato Brasileiro até aqui, hein, Guilherme? Oi, Piva, beleza? Cara, eu tava pensando nisso, assim, eu não lembro de ter visto um jogo melhor. Pode ser igual, assim, mas melhor que esse eu não vi. Fortaleza e Atlético foi muito bom também, muito bom. Galo e Flamengo também foi um jogo bem legal, bem interessante. Mas, cara, de memória, assim, esse foi um dos melhores. Está ali no top 3, com certeza, até pela proposta dos dois times, né? Você pediu aí, né, Piva, a opinião da galera sobre o jogo. Eu tenho certeza que o povo vai querer falar sobre as alterações aí do Antônio Oliveira, tal. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Cara, mas assim, a gente vai tentar mostrar assim por que o jogo foi tão legal, né? Por que foi tão interessante. Esse é o foco do vídeo, Piva. E Guilherme, o jogo em si, isso era algo esperado já, mas o que os 90 minutos ali, mais os acréscimos, tanto do primeiro e do segundo tempo, mostraram que o jogo em si passou muito pela forma da marcação dos dois times, mas especialmente ali do Red Bull Bragantino, quando o Atlético ia cobrar o tiro de meta. O Atlético é um dos times que há algum tempo aí no Brasil aposta na saída curta, faz isso com uma perfeição aí, quase que sistemática, embora nessa temporada tenha oscilado bastante aí o Red Bull Bragantino nessa marcação malta aí que fazia, horas conseguia levar vantagem, horas o Atlético conseguia sair com maestria e chegar lá na cara do gol. Eu até acho, Piva, que de maneira geral, o Atlético até os 20 minutos sofreu muito com a saída de bola, com a marcação na saída de bola do Bragantino. O gol, a gente vai mostrar, né? Até sai num problema de saída do Atlético, mas no geral, acho que o Atlético foi bem na saída. O problema do Atlético no jogo ele foi outro, foi para terminar a jogada. Se tivesse um pouquinho mais refinado, um pouquinho mais inspirado, o Atlético poderia ter conseguido uma vitória, provavelmente, mas o jogo foi muito bom, o jogo foi muito legal. E aí a gente começa por essa imagem aqui, e a câmera ela é muito legal, que mostra a saída de bola do Atlético. Aqui a gente está vendo, né, os dois zagueiros dentro da área, bem baixos, os laterais do Atlético nem aparecem na imagem, porque também estão baixos, e o desenho do meio de campo, aqui é bem interessante a gente entender, né, porque é o Richard centralizado, daí Christian e Terans um pouquinho mais à frente. O Richard, para mim, foi o melhor jogador em campo, e a minha escolha, digamos assim, ela se explica muito pela maneira que o Atlético saiu jogando e como ele foi importante nisso. Porque uma das questões do Bragantino é justamente marcar esse homem de saída de bola. Essa marcação aqui que está no vídeo, né, dos 3 atacantes lá na frente, é para mostrar como o Atlético busca fixar a marcação do Bragantino. Né? Se tem 3 jogadores, o Bragantino precisa ficar pelo menos com 4. Não necessariamente o tempo todo, porque o Bragantino é um time que arrisca muito. E aí a gente vai ver um desses 2 volantes do Bragantino, Piva, fazendo a marcação em cima do Richard. Os caras saem lá da zona de meio de campo para pressionar o Richard aqui no campo de defesa. Por isso que o Bragantino é um time bem legal, né? Nesse tipo de marcação, é um time muito capaz de fazer isso. E aí a gente anota, como o Atlético sai com os zagueiros, isso tem uma razão, né? É para atrair os atacantes e para abrir o espaço livre. Essa jogada ela não foi tão clara, né? Para o Atlético não conseguiu deixar ela tão limpa. Mas o Atlético vai sair numa vantagem muito grande. Tá pressionado, alguém saiu no Richard. Se alguém saiu no Richard, tem vantagem. E aqui, Piva, o que eu destaquei no vídeo é o lateral direito do Bragantino marcando o Christian.
O Christian, que estava como meia ali, meia esquerda, né? Ele busca esse espaço aqui mais na lateral e atrai o lateral do adversário. Isso vai escancarar um espaço gigantesco para o Atlético atacar, como a gente vai ver na sequência. Por quê? Porque o Vitinho ganha essa bola que é mais dividida, e aí o Atlético vai atacar num 2 contra 2, cara. A gente sempre comenta, né? Mas por que sai jogando curto? Quais são as vantagens? Esse é um lance que mostra bem, né? Quando dá certo, a vantagem é gigantesca. E aí o Nicão perde o gol do jogo, né? Tava 1-1. Isso aí já é segundo tempo. O Atlético conseguiu desconstruir, né, a marcação do Bragantino com esses movimentos, só que o Nicão perdeu um gol incrível. E nesse vídeo, Guilherme, fica muito claro, você destacou ali, mas o papel dos dois volantes. O Richard, que atrai a marcação para o centro, e o Christian, que tira o lateral direito, então aquela questão da linha de 4 acaba se quebrando, e aí, no desenrolar da jogada toda, acaba gerando ali essa jogada aí, 2 contra 2, com 2 atletas do Atlético vindo de trás contra 3 do Bragantino, nessa chance claríssima aí do Furacão. Exatamente. Daí, Piva, na sequência, a gente vai ver agora como o Atlético, ainda no meio de campo, conseguiu estabelecer essas vantagens, né? Especialmente com Terans e Christian, aparecendo muito como homem livre a todo momento. Porque essa é a ideia, né? Você procurar o homem livre. Qual é o espaço? Qual é a vantagem que o adversário te dá? E do Bragantino é um espaço muito claro, porque pelo jeito que eles marcam o primeiro volante do Atlético, esse primeiro volante ele sempre vai ser marcado por um dos volantes da equipe do Bragantino. Olha o movimento que tem que fazer o Eric Ramírez, e ele sai daquela posição que ele está original, né, para fazer a marcação e não consegue. E aqui o Marcinho vai muito bem, o Terence está marcado, quem que é o homem livre? Vai aparecer logo na sequência da imagem, é o Christian. E ele não consegue dar sequência à jogada. Por isso que, para mim, o principal problema do Atlético foi muito mais na zona de finalização, na hora de progredir para o campo de ataque, do que na saída de bola, porque a saída de bola, na maior parte do tempo, ela funcionou muito bem. E até no lance do gol do Red Bull Bragantino, do primeiro gol, o erro que o Atlético tem é novamente aí nessa questão do desenvolvimento da jogada, porque o espaço tinha, Christian tinha, como você mostrou há pouco, o Nicão recebeu também em alguns outros momentos essa bola livre para progredir, e no lance do primeiro gol é num erro do Vitinho, que quando recebe a bola, acho que não lembro se é do Richard ou do Thiago Heleno, acaba errando o passe, o Red Bull Bragantino consegue rapidamente desenvolver e o Alejandro marcar na arena. Aqui, Piva, vamos até mostrar esse lance aí que você está citando, porque é uma maneira que o Atlético poderia ter saído com o Christian livre aqui. O Christian aqui é o que dá pra gente chamar de terceiro homem, né? É aquele cara que você não dá o primeiro passe, mas é ele que vai receber na sequência através do passe do segundo homem, que seria o Vitinho. O Vitinho, ele tá de costas, tá pressionado, só que ele não consegue acertar o passe pro Christian. Porque se ele dá o passe no Christian, o Christian sai de frente pro jogo com tranquilidade. E aí o Bragantino é muito feliz. Um erro de execução, né? Não é um erro de conceito. Pô, o Atlético não tinha uma ideia para sair jogando? Ali tinha, e estava claro, né? Se você utiliza o Christian, nesse caso, como terceiro homem, como cara para aparecer livre, o Atlético conseguiria. Como conseguiu, desculpa, outras vezes e com jogadores diferentes. O que a gente vai mostrar agora, Piva, é uma jogada que o Nicão vai aparecer como esse homem livre. E aí tem uma diferença interessante. Por quê? Nessa jogada aqui, vamos notar, o Richard não é pressionado. O Eric Ramírez não sai, nem o Lucas Evangelista. E aí ele vai ter capacidade para sair para o jogo de frente. O Bragantino está mais equilibrado, né? Só que aí tem o movimento do Nicão, cara. O Nicão vem buscar essa bola aqui e não é pressionado, nem pelo lateral esquerdo, nem pelo zagueiro. E aí, de novo, o Atlético consegue uma saída de bola muito interessante e vai errar na execução lá, na fase de finalização do jogo, né? O Vitinho erra o passe pro Terans, senão teria uma possibilidade do Atlético marcar gol. Por isso que eu vejo o jogo do sábado, Piva, como o seguinte: o Atlético jogou bem, só que o Bragantino também jogou bem. Eu não vejo assim nenhum grande problema no Atlético, nenhum alerta, assim, não vai dar. Não tô nem falando de título, mas pô, o Atlético não é competitivo. Acho que o Atlético fez um ótimo jogo, só que tecnicamente ele falhou demais, senão ele teria a possibilidade de ter
resolvido a partida de uma outra forma. Estrategicamente, o time foi bem. O Antônio pensou bem o jogo, né? O Antônio Oliveira, que está sendo aí criticado muito pela torcida, pela questão da substituição, até acho que com uma dose de razão na alteração, mas eu vejo que há uma histeria fora de proporção, porque o trabalho dele tem qualidades. O Pivi, aqui a gente vai mostrar um outro exemplo de como o Atlético conseguiu, né, manipular essa marcação do Bragantino, que é muito bem feita na maior parte do tempo, mas para encontrar as vantagens, né? E de novo numa saída com o Marcinho, que até não fez um grande jogo, né? Especialmente ali mais próximo da área, nas decisões de cruzamento, alguns passes de calcanhar que não deram certo, mas aqui dá para mostrar bem qual era o espaço que o Atlético tinha que explorar e como explorar, né? Com o Christian e com o Terence, e apenas um marcador, o Eric Ramírez tendo que se dividir para marcar. Aqui, de novo, tem um erro, digamos assim, de tomada de decisão, né? Porque se o Terence dá essa bola no Christian, é mais fácil para o Atlético progredir. Como ele fez a inversão do jogo, o Bragantino conseguiu se recuperar, voltar, recompor e marcar o Atlético. Então, esse jogo aí entre Atlético e Bragantino considero um dos melhores do campeonato, e muito por essa batalha, né? Por essa tentativa de sair jogando e do tipo de pressão que faz o Bragantino. O jogo fica completamente diferente quando a gente tem equipes com essas propostas. Fica um outro jogo, fica num outro ritmo, e foi bem legal de ver o Atlético com o repertório e o Bragantino também. E Guilherme, né, para a gente finalizar esse conteúdo aqui no canal, nessa semana o Atlético tem novo duelo pela frente, mas pela Copa Sul-Americana, contra o América de Cali. Pelo que já se sabe, pelo que foi possível acompanhar do time colombiano, a tendência é um jogo parecido ou característica totalmente diferente? Que tipo de partida o Atlético deve encontrar lá na Colômbia nessa terça-feira à noite pela Sul-Americana? O América de Cali não joga há um tempão, né? Não é um time que está com frequência jogando, mudou de técnico, contratou o Osório. Pelo estilo do treinador, o normal é que seja um jogo semelhante, de pressão do adversário, e o Atlético tentando encontrar soluções para sair jogando, mesmo sem o Abner, né, que eu considero, a gente viu ali alguns lances do Marcinho, o Abner costuma fazer muito isso. O Nicolas, por limitação técnica, fez bem menos. O jogo pode apresentar uma característica, pelo menos em alguns momentos, parecida. Piva. Valeu, Guilherme de Paula. Esse mais um conteúdo aqui no canal De Olho no Jogo. Espero que você tenha gostado. De qualquer forma, deixa aí a sua participação, o que você viu que a gente não comentou, o que você discorda, o que você concorda, o que você quer acrescentar. Fique totalmente à vontade. Fica mais uma vez o pedido. Se inscreva aqui no canal De Olho no Jogo e deixe o seu like. Voltamos aí em breve com mais conteúdos do futebol paranaense. Um abraço a todos.